Temos que utilizar a racionalidade e a inteligência hoje. Ou seja, vamos deixar esta visão da ganância, do desespero pelo lucro, um pouco de lado e crescer racionalmente. Ótimo, vamos agora para o nosso último intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o quarto e último bloco do Jogo do Poder. De volta com o quarto e último bloco do Jogo do Poder, entrevistando hoje o governador do Paraná, Roberto Requião, ele que é do PMDB, participa também do nosso programa, Letícia Sander, que é repórter da Folha de São Paulo. Governador, vamos falar um pouco do seu estado, Paraná, como é que está o quadro eleitoral ali. E aparentemente as coisas estão um pouco desarrumadas, porque não se sabe ainda nem quem vão ser os candidatos a governador e quais vão ser as alianças. A impressão que tem, olhando de fora, é que ali todo mundo pode se aliar com todo mundo. Qual vai ser a sua aliança para enfrentar esse processo eleitoral em 2010? Eu tenho um governo hoje muito bem aprovado pela população. Entre 74% e 80% de aprovação. O meu partido, o PMDB, vai lançar um candidato. Provavelmente vai ser o vice-governador Orlando Pessutti. E nós vamos dar a esta eleição, vamos tentar dar um caráter plebiscitário. Nós temos... Você vai fazer que nem o Lula. Exatamente, o Lula pensa nisso, só que o Lula está com algum problema. A Marina era do governo dele, o Ciro Gomes era do governo dele, então isso divide um pouco essa possibilidade. Mas nós temos o único estado que sofreu menos com a crise, porque tomamos medidas econômicas a tempo, eliminando imposto de 95 mil itens, eliminando imposto da microempresa, baixando da pequena empresa, dando estímulos para investimentos no interior, financiando a agricultura. Por exemplo, hoje nós estamos financiando tratores para os agricultores. 10 anos, 2 de carência, 8 para pagar. Fizemos um registro de preço e baixamos o preço do trator. Aí temos um paradoxo que eu gostaria de colocar no seu programa, Alon. Eu estava vendendo um trator de 75 cavalos por R$ 52.700. O governo federal vendia o mesmo trator da mesma fábrica, financiado num programa Mais Alimentos, uma coisa assim, com o transporte chegava a R$ 80 mil. Porque eu fiz o registro e o governo federal fez um acordo com a Anfávia. Então eu diria, eu fiz um programa para beneficiar o agricultor e o governo federal fez um programa para beneficiar as montadoras. É absolutamente inexplicável. Eu uso dinheiro do Banco do Brasil e da Agência de Desenvolvimento. E o trator é o mesmo e o governo federal vende mais caro. Mas as alianças, eu lhe perguntei, como é que vão funcionar essas alianças esse não sei. ano no Paraná? Nós vamos lançar uma candidatura. O PT está procurando alianças estranhas, lá, se aliando com quadros de extrema-direita. É aquele negócio de a qualquer custo arranjar um apoio para Dilma. Não é bem assim a coisa lá no Paraná. Quem é de extrema-direita lá no Paraná? Os deputados do Lupion, o Ciarra, o pessoal da UDR, aquele pessoal desesperado que você conhece aí no Congresso Nacional. Mas esses deputados são dos democratas. O PT vai se aliar com democratas lá no Paraná? Está uma coisa estranha. Estão perdendo um pouco a compostura. Mas eu espero que a recuperem até a definição da eleição. Agora, governador, o seu pré-candidato, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, ele até agora, enfim, teve um desempenho bastante tímido nas pesquisas, eu acho que ele não chegou nem a 5%. Não chegou a se colocar como candidato. Não dificulta aí a manutenção do nome dele aí, né? Não chegou. Nós vamos ter um plebiscito. Quem é continuar com o governo como está, ou quem quer voltar à época do Jaime Lerner. Porque todos os meus adversários são ligados ao governo anterior. O governo anterior foi um dos grandes escândalos do país. Agora, se eu não me engano, o senhor caiu da 4ª para a 7ª posição no ranking de governadores do Datafolha. Da Folha. No Datafolha a gente cai, sobe conforme a vontade deles. Mas eu caí, mas se você olhar os resultados, eu estou em 2º ou 3º lugar. Agora, tem um diferencial nisso aí. Quanto gasta em publicidade em Minas Gerais? Eu vou dizer quanto gasta o Paraná. Nos últimos anos, a minha média de gasto foi mais ou menos R$ 6 milhões por ano. Qualquer governo desse gastou 300 milhões por ano. Eu não gasto em publicidade, eu tirei do orçamento do Estado as despesas com propaganda. A propaganda do governo do Paraná é a ação do governo do Paraná. E mesmo assim estamos aí com 74%, 80% de aprovação. Agora, o horror que a imprensa do Paraná tem do meu governo é total. Ela é usada para me criticar dia e noite, mas não recebeu um tostão nesses anos todos. Esses últimos 4 anos
ficou absolutamente independente, como deve ser a boa imprensa, não subsidiada pelo governo. Não tem coragem de mostrar um lado bom do governo. É crítica em cima de crítica todo dia. Mas eu sobrevivo com isso e estou mostrando ao Brasil que a gente não tem que se submeter à chantagem da imprensa. O senhor falou aqui em chantagem da imprensa. O senhor é um crítico sistemático da atividade da imprensa, assim como a imprensa também critica os políticos, então não estou lhe fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma constatação. Qual a sua opinião sobre a imprensa brasileira, governador? Bom, é uma imprensa de negócios. A corrupção maior no Brasil hoje é a propaganda. Eu faço a licitação para um hospital. Você é um empreiteiro. Eu tenho um projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidráulico. Você olha o projeto e vai participar dessa licitação com a sua competência técnica e com o menor preço. E o menor preço vai ser aprovado pelo governo do Estado. Eu faço uma licitação para publicidade e ponho lá 100 milhões para publicidade. As empresas entram com critérios absolutamente aleatórios. As empresas de propaganda são contratadas e elas compram o horário das televisões pelo preço da tabela sem concorrência. Então isso se acerta da forma que se quer. E geralmente é aí que surge o caixa 2 dos governos que gastam muito. O governo que me antecedeu gastou em 8 anos 2 bilhões de reais. Propaganda. Eu gastei nesses 4 anos 20 milhões de reais. É 1% do que gastou o governo em 8 anos. Em 4 agora, seria 2% nesse último ano. Gastou em propaganda. Eu ganhei a eleição deles. Agora, o que eu fiz com esse dinheiro que eu poupei? Escolas, hospitais, melhorei salário de professores, arrumei as carreiras do Estado, investimentos em estradas. Então eu estou mostrando que esta chantagem tem que acabar. Propaganda e contratos de lixo devem ter a atenção dos brasileiros que quiserem acabar com a corrupção. Agora, a corrupção maior é o Banco Central. Não se iludam com as pequenas corrupções, que devem ser corrigidas, não são desejáveis, devem ser combatidas, mas a grande corrupção é a corrupção do capital contra o Estado brasileiro. Governador, nós estamos aqui chegando na reta final do nosso programa. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta, ainda sobre essa questão. O senhor, como presidente da República, defenderia, por exemplo, ou estimularia que o Congresso aprovasse uma legislação proibindo essa propaganda laudatória dos governos, a propaganda em que o governo aparece para dizer que ele é ótimo, porque tem um certo contrassenso aí, é dinheiro do povo que está sendo usado para que o governo diga para o povo que o governo é bom. O pior do que isto é o grande capital que financia as empresas de comunicação, dizer que o governo é bom e o governo é ruim, conforme o governo esteja trabalhando para os seus interesses ou não. Um jornal nacional pode destruir, num dia, uma candidatura de um governador de estado ou de um presidente da República. O Ciro Gomes é testemunha disso e o Lula já foi também. Então, nós tínhamos que ter um direito imediato de resposta e esse predomínio da mídia sem direito de resposta é muito mais nocivo que isso. Agora, propaganda no Paraná, eu disse a você, gastei 20 milhões em 4 anos, só para campanhas de utilidade pública. Combate à dengue, avisos de vacinações e tudo mais. Não fiz propaganda do Estado. Então, eu não me enquadro nessa tua crítica. Muito bem, governador. Eu lhe agradeço muito a participação no nosso programa, o primeiro programa desse ano de 2010. Desejando novamente ao senhor, a Letícia Sander, que é da Folha de São Paulo e que participou da nossa entrevista, um feliz ano, um bom ano para todos.